Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de arte de hoje e nós vamos entrar com um novo assunto que é retratando a natureza, e nós temos dois temas sobre isso: os gêneros retrato, natureza morta e paisagem, e a vinda dos artistas europeus. Então, vou fazer a nossa leiturinha como sempre e depois seguem as nossas atividades. A natureza sempre inspirou os artistas e foi por eles retratada. Com a chegada dos europeus à América, coube aos pintores e desenhistas documentar, catalogar e mapear os cenários naturais e os tipos humanos do Novo Mundo. Esses artistas foram verdadeiros fotógrafos de sua época. Você acha que todos esses registros que nós temos de antigamente, que são esses quadros pintados, porque antigamente não tinha como tirar fotografia. Então, o registro eram feitos por pintores. Eles pintavam ali aquele local que eles descobriram, aqueles povos, as florestas, os animais, como forma de registro. Então, essa é a nossa pergunta inicial. Em sua opinião, qual a importância dessas obras deixadas por esses artistas? Essas obras que registram e documentam as cidades, os fatos, que fica registrado, que são o que a gente tem de imagem de antigamente. Você acha importante? Aí você vai responder essa pergunta, mas eu vou fazer ela lá no final de novo. Os pintores de Nassau. Quando o conde holandês Maurício de Nassau desembarcou em Recife em 1637, havia em sua comitiva algumas dezenas de cientistas, artistas e intelectuais encarregados de registrar e estudar os aspectos naturais e humanos da América Portuguesa, a fim de torná-los conhecidos. Então, todas essas pessoas chegaram com o objetivo de registrar tudo como forma de documento. Isso eles fizeram através das imagens que os artistas pintaram, né? Que é pra gente saber como que era antes. Os pintores de Nassau foram os primeiros a registrar sistematicamente figuras humanas, principalmente os indígenas e os africanos, animais e plantas do território que conhecemos hoje como Brasil. Entre os vários gêneros adotados por esses artistas, destacam-se o retrato, que é uma obra artística que reproduz a imagem de pessoas, e as naturezas mortas, que é um gênero em que são representados objetos inanimados como fruta, flores, porcelanas e entre outras coisas. Então, tudo que não tem vida, a gente chama de natureza morta em se tratando de arte. Vamos falar agora da pintura de paisagem. Além dos retratos e das naturezas mortas, a pintura de paisagens, que é o gênero que se caracteriza pela representação de um espaço observado, rural ou urbano, também foi adotada pelos artistas da comitiva de Nassau. O pintor holandês Frans Post foi um importante paisagista dessa fase, considerado o primeiro da história do Brasil e das Américas. Em um período, outro pintor contribuiu para o desenvolvimento desse gênero artístico no Brasil, o francês Nicolas Antoine, cuja obra Morro de Santo Antônio, em 1816, encontra-se reproduzida na abertura deste capítulo. Ele chegou ao Rio de Janeiro com a sua família em 1816, tornou-se um dos principais artistas a retratar paisagens brasileiras. Ele fazia parte dessa missão artística francesa. Conheça a seguir a importância dessa missão para o Brasil. A missão artística francesa. Em 1816, diversos pintores chegaram ao Brasil, integrando a denominada missão artística francesa. Esses artistas vieram a convite do príncipe Dom João e aqui participaram da fundação de uma instituição de ensino de artes. Encantados com a exuberância e a vasta diversidade da natureza brasileira, percorreram o território brasileiro e produziram inúmeras obras retratadas e documentando a natureza e a sociedade da época.
Então, eles foram percorrendo o território brasileiro e conforme eles foram fazendo as descobertas, eles foram documentando ali por escrito e por imagens. Então, eles não faziam como a gente faz hoje, que a gente quer uma imagem de tal lugar, a gente vai lá e tira uma foto. Eles tinham que desenhar essa imagem para poder documentar junto com o que eles estavam escrevendo. Um dos maiores destaques da missão artística foi o desenhista pintor Jean-Baptiste Debré. Ele pintou paisagens tropicais, retratos da família real, cenas do cotidiano da vida brasileira, como hábitos e costumes domésticos, além de realizar trabalhos decorativos no Rio de Janeiro. Professor da Academia Imperial de Belas Artes, criada em 1826, Debré organizou a primeira exposição de arte no Brasil em 1829. E, de acordo com alguns estudiosos, ele foi o melhor retratista do cotidiano da escravidão nas primeiras décadas do século XIX. Então, sobre tudo isso que eu li, eu tenho umas perguntas para vocês responderem, ok? Número 1. Defina os gêneros retrato, natureza morta e paisagem. Na nossa leitura, lá no início, onde eu falei dos pintores de Nassau, temos ali a explicação sobre retrato, né? Obra artística que reproduz imagens de pessoas, e natureza morta, que é o gênero em que são representados os objetos inanimados, como fruta, flores, porcelanas e entre outras coisas. Objetos inanimados é o que não tem vida, né? E nós temos ali a pintura de paisagem que explica qual é o gênero paisagem, né? É a representação do espaço observado. Então, vocês vão dar uma lidinha lá no nosso texto para poder responder essa atividade. A B e a C. Número 2. A comitiva do Conde de Nassau estava encarregada de... Então, nós falamos aqui no texto que o Conde de Nassau, ele desembarcou em Recife, né, com algumas pessoas que eram cientistas, artistas e intelectuais. Eles eram encarregados de fazer algo. Então, lá no início do nosso texto, está escrito o que eles vieram fazer. Agora, a gente vai para número 3. Em que ano os pintores chegaram ao Brasil para integrarem a missão artística francesa? Número 4. O desenhista Jean-Baptiste Debré realizou que tipo de pintura, além de vários trabalhos decorativos no Rio de Janeiro? Então, vocês vão fazer uma leiturinha rápida ali no nosso material para poder responder essas questões que eu acabei de falar. E a nossa última atividade, eu quero que vocês façam um desenho de natureza morta, né? Lembrando que natureza morta é o gênero em que são representados objetos inanimados como frutas, flores, porcelanas. Então, vocês vão fazer um desenho de qualquer coisa que não tenha vida, ok? Não precisa ser um desenho muito grande. Vocês podem desenhar e pintar. Aqui tá aparecendo alguns exemplos de natureza morta. Então, vocês podem desenhar o que vocês quiserem. Essa foi a nossa aula de arte de hoje. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Que eu vou ficando por aqui. Se vocês conseguirem realizar as atividades hoje, já me mandem para mim dar uma olhada. Já vou desejar para vocês ótimos estudos e que vocês tenham um excelente final de semana. E até a próxima aula. Mas eu estou por aqui. Se vocês precisarem, me chamem.